Vitória em Cristo é nossa. Louvado seja Deus. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Feliz sábado para ti, para todos nós. Feliz Vamos então dar continuidade ao nosso abençoado culto, com as nossas duas orações iniciais. Eu vou fazer a primeira, tu faz a segunda, Vitor, e dá continuidade na mensagem de hoje, tá bem? Tá ótimo. Então vamos orar. Grandioso Pai, poderoso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Neste teu santo dia, o sábado do Senhor, estamos aqui, tão boas circunstâncias para louvar e engrandecer teu santo nome. Aprender a abrir o nosso coração a ti, dedicar mais tempo, mais de nós a ti, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos como irmãos, cada um no seu lar, alguns estados diferentes, até países, Senhor, mas estamos unidos no propósito de ouvir a tua voz. Que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz. Fale aos nossos corações. Para tanto está aqui teu servo que tu escolheste para trazer essas mensagens poderosas deste livro abençoado, Pai. Caminho a Cristo. Que nós possamos perseverar neste caminho estreito, que é o único que vai nos levar a Cristo e rumo à Canaã celestial. Senhor, abençoe o Vitor, sua família, seu projeto, seus projetos, sonhos, seu trabalho, seu ministério. Enfim, Senhor, conceda tudo conforme a tua vontade e teu servo. Mas nessa hora suplicamos porção dobrada do Espírito Santo sobre o teu servo, que ao falar, ao transmitir a tua palavra a nós possamos ouvir a voz de Deus através da voz do teu servo. Perdoe-nos aquilo que temos falhado, lava-nos no sangue de Jesus Cristo, nos purifique, nos ajude a enxergar aquilo que precisamos mudar, Pai. Tira de nós o que não presta. Senhor, abençoe também aquelas pessoas que estão enlutadas, pessoas tristes, pessoas doentes, num leito de dor. Só o Senhor pode ir ali, Senhor, passar a tua mão poderosa e restaurar e conceder tudo o que essas pessoas precisam conforme a tua vontade. Entregamos a nosso grupo, nós que estamos aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube nas tuas mãos e aqueles também que irão assistir mais tarde. Que todos igualmente possam ser abençoados por ti, extensivo aos nossos familiares e com quem a gente entrar em contato. Mais uma vez entregamos nas tuas mãos teu servo Victor, Senhor. Use-o conforme a tua vontade ao falar aos nossos corações. Essas bênçãos nós pedimos e as agradecemos. O doce e amável nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, meu Pai eterno, muito obrigado. Realmente, a gente agradece pelo sábado, dia santo, que o Senhor criou de presente para nos dar nas mãos e hoje a gente usufrui, milhares e milhares de anos depois do Senhor ter criado, Pai. A gente ainda tem a bênção porque o Senhor tem protegido. O mundo tentou destruir, Pai, o mundo tentou mudar os tempos e a lei, mas graças ao seu Santo Espírito e à coragem de mártires que se levantaram e disseram: não, isso aqui está errado. Não é certo que o povo fique sem a Bíblia, não é certo que o povo fique sem o sábado. E reformadores foram levantados um após o outro, cada um trazendo uma nova luz, Pai. Primeiro Martinho Lutero, com a justificação pela fé. Depois vieram outros após ele, começando a reformar a questão do evangelismo. Outros, os batistas, Pai, que foram levantados para reformar a questão do batismo. Os metodistas com a questão da santidade. E, finalmente, os adventistas com a questão do sábado. Pai, glórias a Deus por esse povo corajoso, esse povo com Jesus no coração, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor levantou pessoas que estabeleceram os fundamentos para que nós estivéssemos aqui hoje. E agora nós avançamos, meu Pai. Nós avançamos porque é necessário refletir, estudar a verdade final, a verdade presente. E é dito que o seu povo tem que estar preparado, Pai. Tem que clamar pela chuva serôdia, não ficar esperando de uma forma passiva, mas pedir, chorar, reformar o que for necessário para que nós possamos receber, meu Deus, a chuva que o Senhor preparou para o final dos tempos.
E se o Senhor permitir, meu Pai, eu peço para que o Senhor levante desde já alguém, um pregador, que leia aqui na sala de consagração, depois do Caminho a Cristo, que leia o livro Reavivamento Verdadeiro. Um livro que fez diferença na minha vida, um livro que faz diferença em todo aquele que lê. Ali é aprendido que a chuva, Pai, tem duas características. Primeiro, não precisamos esperar, nós já podemos receber gotas dela neste momento. E segundo, Pai, ela só vai cair sobre quem está pedindo. Diante dessa realidade, nessa madrugada deste Santo Sábado, nós gostaríamos de pedir: já derrama então, Pai, sobre nós. Derrama a chuva sobre nós, Pai. Que nós possamos sentir o molhar do seu Santo Espírito neste sábado, nessa leitura do livro Caminho a Cristo, para que nós possamos fluir a água viva de nós para os que estão ao nosso redor. Purifica-nos nossos pecados, Pai, nossas práticas e tendências e pensamentos ruins e sentimentos, Pai. Eu te dou glórias porque tem muitas pessoas já se levantando aqui com testemunhos dizendo obrigado, Vitor, pela mensagem. É uma mensagem que não é minha, Pai, é uma mensagem sua, mas eu agradeço por o Senhor me usar como ferramenta e as pessoas só agradecem a oportunidade que está sendo dada e elas louvam o seu nome dizendo: já vou fazer essa reforma, eu já vou mudar esse pensamento a respeito do irmão, eu já vou buscar realizar um perdão para o meu pai, para minha mãe que me causou tanto mal. Isso são pecados sendo abandonados. E ontem, Pai, à noite, no pôr do sol com minha família, eu estava te agradecendo por tão grande oportunidade, apesar de não ser merecedor, que o Senhor nos dá de poder ser um mensageiro, Pai. E aqui também tem seus dons, o dom de administrar a sala da consagração, o dom da oração intercessória, o dom da irmã que vai na rua entregar folheto, o dom das irmãs que preparam alimento para levar para quem não tem. Que coisa bonita, Pai. É ver o corpo de Cristo, mão, pé, olho, ouvido, trabalhando juntos e ninguém achando que é melhor do que ninguém. Glórias a Ti somente, Pai, por isso. Coisa bonita, coisa bonita. E eu te agradeço por essa beleza. E que o Senhor seja honrado nessa manhã, mais uma vez na leitura. Que o Senhor seja adorado através dos nossos atos e através das nossas orações. Abençoa-nos, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vitor, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use mais uma vez, meu irmão. Amém, muito obrigado e que Deus seja louvado pela providência que estamos aqui no nosso dia de número 7, correto? Nosso sétimo dia seguido, sétimo dia, cai no sábado, que é o sétimo dia, e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 e não podemos perder tempo, porque a gente está com um cronograma assim, ó, certinho, certinho, igual um relógio suíço, igual um trem de Londres, a gente não pode perder. Então, eu vou compartilhar minha tela, mas enquanto eu compartilho minha tela, conta aí para mim o que ficou gravado na sua mente, no seu coração, na mensagem de ontem. Fala para mim que eu gosto de ouvir. O que você realmente achou assim? Falou, isso aqui para mim mexeu e para mim eu vou levar para todo sempre. Eu gostaria de ouvir porque é bom para você também quando você para pensar, ler as suas anotações. Aí você fala, Vitor, eu não tenho anotação. Irmão se converta, irmão se converta. Como que você assiste um sermão sem anotar nada? Irmãos, eu anoto tudo que é pregado, como eu já falei para vocês. Eu não sei se aquela mensagem que eu estou ouvindo eu vou ouvir de novo. Então, ó, eu tenho sempre os papeizinhos comigo. Aqui a imagem tá, isso. Tenho sempre os papeizinhos comigo. Eu anoto tudo que é compartilhado, porque às vezes é o Espírito Santo falando diretamente para mim, para minha salvação. E como é que eu posso perder uma preciosidade dessa? Às vezes é uma gema de rubi ou uma pepita de ouro que é dada. Aí eu falo, não, eu vou confiar na minha memória. Vai, confia na memória para você ver. Eu não lembro nem o que foi qual eu sei ontem. Como é que eu vou lembrar da mensagem do verso que o irmão compartilhou? Ou da lição que ele compartilhou. Então, papel e caneta. Então, pega o seu papel e a sua caneta para anotar a mensagem de hoje. E se você já anotou a mensagem de ontem, eu quero que você leia e fale para mim o que foi que marcou para você. O que foi que se destacou, escreve no chat do YouTube ou no chat do Zoom, para que a gente possa ir lendo aí ao longo da nossa manhã, do nosso culto de hoje.
Vou relembrar que ontem a gente fez um apelo, né, para que nós diminuamos os estímulos, né? Diminuamos os estímulos que estamos tendo em tanta abundância nesse mundo, estímulo de assistir, de comer, de ouvir. É necessário que você diminua os estímulos do seu cérebro para que você possa ter uma maior sensibilidade ao quê? À voz do Espírito Santo. Você às vezes está esperando um Deus que grita com você, me mostra, Deus, para onde que eu tenho que ir? Mas Deus, ele sussurra, ele já está falando ao seu ouvido e você que não está ouvindo. Por que que você não está ouvindo? Porque está usando o celular demais, está o tempo todo com o aplicativo na mão, tá com o YouTube ligado o tempo todo. Ah, mas são coisas boas que eu assisto mesmo assim. Tem que dar uma diminuída, tem que dar uma diminuída nos estímulos. Por que que a gente não bebe café? Por que que a gente não bebe cerveja? Porque são alimentos estimulantes. E tudo que é estimulante te agita. Você está entendendo? E o que você assiste também é estimulante. O WhatsApp é estimulante, você sabia? Toda hora uma mensagem, toda hora uma ligação, toda hora um áudio, tem que dar uma diminuída nisso aí. Eu já falo para as pessoas, olha, e eu sei que é um problema para muitas pessoas, falam assim, nossa, o Vitor não responde o WhatsApp. Eu respondo. É que leva de 3 a 5 dias úteis para eu responder. Porque eu deixo para um momento assim que eu vou assim, agora eu vou responder. Eu dou uma sentada e respondo todo mundo. Só que às vezes esse tempo leva. Eu não gosto de estar pensando, olhando o WhatsApp o tempo todo, né? Então, talvez se todo mundo fizesse isso, as pessoas mandariam menos mensagens. As pessoas mandam mensagem demais, gente. Às vezes não precisa mandar tanta mensagem, não. A não ser que seja oração, mesmo se for oração intercessória, você pode orar de forma intercessória e avisar só no final. Olha, eu orei por você. Você ora 40 dias e manda uma mensagenzinha só, né? Vamos diminuir os estímulos para que a gente possa ter mais tempo para memorizar a Bíblia, orar ao longo do dia. Então, esse foi um apelo, porque Jesus, ó, ele às vezes, ó, sumia, ia para o Monte das Oliveiras. Você lembra que tinha gente que falava assim: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Os discípulos procuravam ele. Ah, meu amigo, Jesus, ó, ele escapuliu igual um canudo. Ele está lá no Monte das Oliveiras orando por 3 horas seguidas e lá ele vai ficar, né? Às vezes ele também ia para o barco e pegava um lugarzinho para poder dormir. Jesus ele buscava não estar o tempo todo com estímulos também. Na verdade, era um ser ascético, era uma pessoa ascética e ele convida para que a gente seja ascético também. Ascético é ter o mínimo do que é necessário para viver. O simples, é viver o simples o máximo possível. Isso vale até para o seu ministério, viu? Às vezes Satanás utiliza o seu amor por Cristo para te colocar muito trabalho ao ponto de você cair estafado no chão. Isso não vem de Deus. Você tem que refletir, meu Deus, permita que eu trabalhe para ti pouco no esforço e muito no resultado. Ei, Deus é poderoso para fazer isso para você. Você planta 1 grão de milho e sai o quê? Um pé de milho e na espiga sai quantos milhos? Centenas de milhos novos, de grãos de milhos novos. Assim é Deus, ele trabalha de forma geométrica, geométrica. Ele pode abençoar grandemente o seu ministério para que você tenha tempo de descansar, refletir, ouvir a voz do Espírito Santo e o seu resultado vai ser muito, muito melhor, com menos esforço. Acredite nisso. Então vamos lá. Abra o coração a Deus, é o capítulo 4, é a leitura de hoje. Nós temos que terminar o capítulo 4 hoje, nós vamos conseguir, se Deus quiser. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. As condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer de nós atos penosos, a fim de que alcancemos o perdão dos pecados. Nós não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências a fim de recomendar nossa alma ao Deus do céu
ou expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa alcançará misericórdia. Ei, você já participou de peregrinação? Conta aqui para mim. Você era um daqueles que, um dos romeiros? Conta para a gente como que era a experiência. Eu tenho certeza que a sua experiência era boa. Às vezes a gente tem uma sensação de que o que as pessoas fazem lá fora, elas não se sentem bem fazendo. Mas se você conversar com o Romeiro, você vai ver ele fala, eu gosto de fazer a romaria, de fazer a caminhada até a... Como é mesmo? Ah, o nome do negócio? É, como é que é? Fica lá em São Paulo? Esqueci. Da padroeira da... Nossa Esqueci. Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida. Quem já teve a oportunidade de visitar lá? Eu já fui lá. Eu gosto de visitar outras igrejas e outras comunidades. Eu fui lá nesse ambiente lá bem grande, bem bonito. E aí você vê os romeiros andando, né? E eles estão felizes, dá para perceber que eles estão felizes. Então, ao conversar com essas pessoas, tem que ter empatia e sensibilidade, porque é uma experiência que eles gostam. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte, que você não precisa. Qual é o prejuízo de você fazer essas peregrinações? Primeiro, deixa eu falar sobre os benefícios. Eu não estou sugerindo que vocês façam, não, tá? Eu só tô me colocando no pé, no lugar dessas pessoas. Qual é o benefício? Sabia que elas estão criando um belo de um vínculo com os outros irmãos na fé que elas estão? Porque você está andando por dias juntos e vocês vão trocando ideias, conversando, orando uns pelos outros e trocando água e comida. É uma experiência gostosa nesse aspecto, né? Segundo, eles estão ali pensando menos nas coisas do mundo, né? Eles estão pensando mais na fé deles. Então, tem vários benefícios que Deus, acredite, Deus utiliza aquilo lá para poder inspirar no coração deles coisas boas. Tudo que é bom vem de Deus, nunca se esqueçam disso. Tudo que é bom vem de Deus. Mesmo as pessoas que não têm a doutrina correta, o Espírito Santo trabalha na vida delas de uma forma maravilhosa. Nunca se esqueçam disso. Não tenham preconceito com os irmãos, achando que quem está na igreja cristã do Brasil não tem o Espírito Santo. Quem está no Batista vai para o inferno. E quem tá... Não tem esse tipo de pensamento, irmãos. Por favor, tenham um pouco mais de sabedoria nesse aspecto. O Espírito Santo é igual o vento. Ele atua, ele vai para cá, vai para lá, e ninguém sabe para onde vai nem para onde vem. Entende? Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Agora, quando nós temos a doutrina correta, muda o nosso comportamento, né? Quando a gente tem a doutrina correta, que a salvação é pela graça, e não pelo quê? Pelo esforço próprio, pelas peregrinações, não pelas penitências, nós sabemos que não precisamos fazer aquilo ali, né? Então, se algum dia você tiver a oportunidade de conversar com alguma dessas pessoas, primeiro respeite. Primeiro pergunte como foi a experiência. Ouça as coisas boas. Depois, em momento oportuno, pelo Espírito Santo, ele que vai convencer que não é necessário. E ainda mais, agora vamos falar das coisas ruins. Por que que fazer uma romaria é perigoso? Porque aquilo inculca no seu coraçãozinho e na sua alma que para alcançar o céu é algo através do meu próprio sacrifício. E o sacrifício de Jesus não foi suficiente para me alcançar o perdão, e que eu tenho que sofrer para alcançar o perdão diante do Senhor. E isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso corre o risco de colocar dentro de você uma imagem de um Deus duro, de um Deus muito da imagem que o inimigo tenta colocar, que Deus é um Deus severo, entende? Vamos lá, eu quero ver você sangrar para você receber o meu perdão. E Deus não precisa que você sangre para poder te oferecer o perdão. Quem sangrou foi Jesus, amém? Ele já morreu por nós. Cabe a você se ajoelhar, confessar. Aqui está o segredo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Amém? Amém por isso. Então vamos lá, vamos avançando. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aqui é uma outra coisa que a doutrina nos ensina de uma maneira mais adequada. Confessai vossos pecados a Deus, Ele é o único que pode perdoar, e vossas faltas uns aos outros. Quem vai te perdoar
é Deus e não o padre, né? Essa é outra questão que nós recebemos uma luz e qual permite que a gente faça, execute o processo de acordo com a palavra do Senhor. Agora, as nossas faltas, nós precisamos confessar uns aos outros. E aí, deixa eu te falar uma coisa, de acordo com a palavra do Senhor, se um membro de uma comunidade comete um pecado que foi exposto de uma maneira pública, a única forma dele ser recebido de volta é confessando a sua culpa, a sua falta diante dos irmãos de uma maneira pública. E nós não temos mais praticado isso. Deixa eu até parar de compartilhar. E pode ser que tenha algum líder de igreja aqui que fala assim: esse rapaz aí está meio maluco, o que que ele está falando? Por favor, pelo Espírito de Cristo, eu te peço, tenha humildade agora para ouvir o que eu estou falando. Ah, mas isso não está no manual da igreja. Eu não estou falando do manual da igreja, estou falando do manual do céu, manual do universo, que é a Bíblia. Se uma pessoa cometeu um pecado de uma maneira pública, isso vale para vocês, irmãos, que administram PGs também, tá bom? Como líder de PG. Busque executar isso, porque é uma luz do Senhor. Se alguém cometeu um pecado de uma maneira pública, essa pessoa, ela quer ser, ela se arrependeu, ela abandonou, e ela quer retomar a comunhão com os irmãos, a Bíblia fala, você que é espiritual, vá lá falar com o irmão, de uma forma tranquila, de uma forma simples, de uma forma amorosa, e solicite, admoeste e convide, irmão. Em oração, eu gostaria de pedir que você, em um momento oportuno, venha diante de todos os irmãos e diga exatamente o que aconteceu. Não estou pedindo para ele dar comentários sórdidos a respeito do pecado, não é isso? O que aconteceu na jornada espiritual. Você caiu, mas que horas o Espírito Santo te alcançou? Que momento você encontrou a paz do perdão? E como você está se sentindo agora? Irmãos, vocês não têm noção do poder, do impacto que isso tem na comunidade. As pessoas, ao verem que aquele irmão está se humilhando diante de todos, é uma humilhação, Vitor? Sim, uma humilhação. Mas para que isso? Para a gente se alimentar da humilhação dele? Não é para a gente se alimentar da humilhação como Satanás se alimenta, mas é para que todos, em testemunho, olhando aquilo, vão falar o seguinte: sabe de uma coisa? Eu tenho um pecado que eu também preciso confessar. E uns aos outros, as pessoas começam a confessar e elas são saradas e curadas. E essa é uma prática de nossos pioneiros, era uma prática dos mártires das primeiras comunidades cristãs, da igreja primitiva. E nós abandonamos. Nós abandonamos, porque agora é o politicamente correto, não vai expor a pessoa e tal. Agora, deixa eu te falar o que acontece da forma que a gente está fazendo. Da forma que a gente está fazendo é o seguinte: a gente tem uma igreja, a gente tem um pequeno grupo, aí o irmão vai e adultera, né? Ou então ele vai e faz alguma coisa, foi pego bebendo no bar, etc. Aí ele fica um tempo fora. Aí depois, desse um tempo, ele volta, como se nada tivesse acontecido. A gente não sabe se ele se arrependeu, se ele não se arrependeu. Fica uma fofocaiada danada dentro da igreja. Isso cria um sentimento nos irmãos mais fracos na fé, tipo assim: mas se ele pode, eu também posso. E Satanás se aproveita disso. Se aproveita disso. Se é para ser restituído ao corpo de Cristo, a congregação deve confessar em público. Deve confessar em público. Há bênção nisso, na confissão uns aos outros. Este é um apelo que eu faço se você é um líder de igreja, se você é pastor. Reflita e ore a Deus. Pergunte a Deus se eu estou certo ou não estou certo nesse aspecto. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Vá buscar o próprio conhecimento e estabeleça uma forma com amor e com carinho de que as suas ovelhas, as ovelhas que estão debaixo de você, precisam começar a confessar pecado diante dos irmãos, diante da congregação, caso eles queiram ser restituídos ao corpo de Cristo. Avancemos. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que saiam. Imagina que coisa bonita, o irmão confessando lá e vem todo mundo e ora, e chora, e perdoa, e abraça. É maravilhoso, a gente está perdendo um presente do Senhor. Confessai vossos pecados a Deus, que é o único que os pode perdoar, e vossos faltas uns aos outros. Se ofendestes a vosso amigo ou vizinho, deveis reconhecer vossa culpa, e é seu dever perdoar-vos plenamente.
Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus, e ofendendo-o pecastes contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso grande sumo sacerdote, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, e que se compadece das nossas fraquezas, sendo apto para purificar-nos de toda mancha de iniquidade. Nós precisamos buscar aquele a quem nós magoamos. A palavra do Senhor fala: se tem alguém suspirando por causa de você, isso está prendendo bênçãos do céu contra você. Isso está impedindo que você seja abençoado. O que é alguém suspirando contra você? É alguém que neste momento considera você como um inimigo. Alguém que nesse momento suspira por algo que você fez há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Ei, isso vale para você, homem, que ficou com várias garotas, tá bom? Você que brincou com o sentimento das meninas. Mas eu era adolescente, eu era um jovem bobo. Mesmo assim, você magoou alguém, você nunca pediu perdão para esse alguém. Você ficou com ela, seja ter dado um beijo, seja ter alimentado um sentimento nela e simplesmente sumiu, seja ter tido relações sexuais com ela e simplesmente abandonou, não casou. E agora essa garota fica pensando o seguinte: onde que está aquele rapaz? Você acha que ela não pensa, mas ela pode pensar a respeito disso depois de 30 anos ainda. Ela ainda suspira por causa de você. Eu não estou falando que ela está apaixonada por você. Eu estou falando que ela suspira porque ela sente que ela foi arranca, ela foi magoada naquele momento. Você nunca pediu perdão para ela. Tem que refletir a respeito disso. Se não tiver condições de voltar a falar com a pessoa e pedir perdão, e talvez em alguns momentos, em algumas situações, talvez nem seja prudente realmente voltar a falar, clame a Deus e peça perdão individualmente por cada garota que você ficou. Isso vale para as meninas também, que eram um pouquinho mais soltinhas também. Se você ficou com algum rapaz, peça perdão a Deus por cada situação que você teve de forma inadequada. Se você magoou alguém com mentiras lá atrás, se você roubou, fraudou alguém, as pessoas acham que porque encontraram a Cristo, elas não precisam refazer o que elas fizeram. Imagina o seguinte: você era ladrão de carro, e aí você roubou o meu carro, certo? Moramos na mesma cidade. Você não conhece a Deus, você roubou o meu carro. E aí, digamos que eu sei que você roubou meu carro. Só que agora você encontrou a Cristo e você vai frequentar a igreja, a mesma igreja que eu estou frequentando. Aí você fala o seguinte: eu encontrei a Cristo, Deus perdoou os meus pecados, perdoou todos os pecados. Amém por isso. Realmente Deus é capaz de perdoar todos os pecados. Só que você vai continuar dirigindo o meu carro? Você vai continuar dirigindo o meu carro? Você vai para a igreja? Eu indo a pé para a igreja e você vai continuar dirigindo o meu carro? Aí você pinta o carro de uma outra cor para tentar disfarçar. Não. Você deve voltar para mim, pedir perdão para mim e devolver meu carro. Ah, Vitor, mas se eu fizer isso, eu vou ser preso. Sim, tenha coragem, Cristo Jesus. Enfrente as consequências dos seus erros. Se você fraudou alguém, você deve voltar lá e falar para alguém. Eu espero que não seja realidade de ninguém aqui, mas se você chegou a tirar a vida de alguém, você precisa confessar. Vitor, mas eu vou pegar cana desse jeito? Meu Deus, que vergonha, eu vou parar na prisão. Meu querido, Deus pode tirar grandes milagres dessa situação. Você pode ser uma grande bênção, primeiro, para a sua salvação, porque você não vai ser salvo se você não pedir perdão para a pessoa com quem você magoou. Segundo, para a própria polícia, que vai ficar impressionado com isso, pelo que você fez. E terceiro, para o corpo de Cristo, ele vai ser fortalecido pelo seu testemunho. Nós precisamos voltar e pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos para as outras pessoas. Deus nos perdoa, mas se a pessoa está suspirando contra você, isso está impedindo de você receber bênção. É isso que está travando o seu progresso espiritual, está travando a sua prosperidade. Acredite, é verdade. Se lembra quando Caim matou Abel? Deus falou o seguinte: a terra está suspirando contra você, Caim. A terra está suspirando. Se Caim tivesse clamado por perdão, Deus poderia ter aliviado as consequências de Caim. Teria perdoado e aliviado as consequências. Mas como ele não fez isso, ele simplesmente fugiu, falou: não, deixa isso aí. E foi morar em outro lugar. Não, se morar em outro lugar, todo mundo esquece. Deus falou: a maldição da terra vai te perseguir onde quer que você for.
todo o seu trabalho será assim, ó, penoso. Você vai trabalhar e você não vai conseguir juntar dinheiro. Você vai trabalhar e você não vai conseguir prosperar. E talvez essa seja a realidade de alguém aqui nessa sala, ou de alguém que esteja ouvindo no YouTube. Trabalha, rala, ora, implora e não consegue avançar. Reflita se não é algo que você fez lá atrás. Mas isso foi há muito tempo atrás. Não importa. Está registrado nos livros do céu. E a pessoa com quem você impactou, ela está clamando, ela está chorando, ela está suspirando contra você. E isso, Deus é um Deus de justiça. Aquela pessoa é filha de Deus também. Mesmo que ela tenha sido uma pessoa ruim, ela ainda é filha de Deus. E isso é levado para o Deus da justiça. E Deus não permite que a injustiça prospere. Se você tem uma injustiça contra alguém, você não vai prosperar. Meus queridos, neste dia de sábado, e ainda bem que essa mensagem veio no sábado, porque é um dia que eu sei que vocês vão ter menos estímulos na sua vida. Vocês não vão assistir besteira. Eu sei que vocês não vão falar besteira uns com os outros. Então, eu espero que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de vocês neste sábado e traga para a sua mente, para o seu coraçãozinho, algo que precisa ainda ser clamado em perdão contra alguém. Algum pedido de perdão que você tem que fazer para alguém. Continuemos com a leitura. Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento do qual não há arrepender-se, e não confessamos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca vamos encontrar. A única razão por que não temos a remissão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. As condições não é você fazer romaria e nem mesmo você se autopunir com espinhos ou com pedras ou ajoelhar no milho. Mas é você confessar a Deus e você pedir perdão ao seu irmão. Acerca deste assunto são nos dadas explícitas instruções. A confissão de pecados, quer pública, quer privada. Pública, tá vendo? Não é o Vitor que está falando, é o Espírito de Profecia. Pública, cadê as confissões de pecado público? Que sumiram, desapareceram, não tem mais. Onde é que está? Aqui está uma orientação do Espírito de Deus, do Espírito de Profecia. Precisamos readotar as confissões públicas, quer privada. Deve ser de coração e expressa francamente. Não deve ser obtido do pecador à força. Olha, se você for convidar a pessoa e a pessoa fala, não, não quero, então deixa. Não precisa ser forçado. Não deve ser feita de maneira negligente ou folgazã, nem extorquida, do tipo, ó, se você não fizer isso, tá? Não, tranquilo. Deixa que a pessoa, ou ela vai ou não vai. Jesus está à porta e bate. Ele não arromba, ele mete o pé. Nem extorquida dos que não reconhecem o abominável caráter do pecado. Se a pessoa acha que o pecado não foi isso tudo, então não tem o que fazer. Só oração. A confissão, que é o desafogo do íntimo da alma, achará o caminho ao Deus de infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. A confissão verdadeira tem um caráter específico e faz a distinção do pecado. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Então, tem alguns pecados que você não fala para todo mundo, não, por favor. Só a Deus. Ou podem ser faltas que devem ser confessadas a pessoas que por elas foram ofendidas. Estão vendo aqui o que eu estou falando? Estão entendendo, irmãos? Digam sim, se você está entendendo, escreve aí sim, eu estou entendendo. Eu sei que é pesado, eu sei que pode ser um pouco complicado isso aqui que a gente está ouvindo, mas ei, se o Espírito Santo está te convidando a fazer algo, ele te dá o poder para fazer, amém? Ele efetua em você o querer e o realizar. Não tema, você não precisa fazer isso sozinho. Deus vai te segurar pela mão, ele te dá forças para você conseguir o impossível.
Então, tem pecados que você confessa a Deus somente. Fica tranquilo. Não estou te dizendo para você confessar tudo diante de todo mundo, não é isso. Mas existem faltas que devem ser confessadas às pessoas que por elas foram ofendidas. Ou outros de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Ei, aqui eu vou fazer um comentário. Eu vou parar de compartilhar até para dizer. Sobre o que eu falei ontem, se lembra que eu falei ontem? As bênçãos alcançadas você deve trazer de forma pública. Sabe por quê? Porque é o seguinte: se você faz um pedido de oração público aqui para todo mundo, por exemplo, eu gostaria de que orasse pela minha saúde, ou então gostaria que orassem pelo meu emprego, tá? O que você está transmitindo é o seguinte: eu estou enfrentando uma luta, certo? Eu preciso de ajuda. E aqui está o meu pedido. E nós oramos por você, certo? Agora, uma vez que você alcança a vitória em Cristo, você deve trazer o agradecimento de forma pública também. Porque senão, o que está acontecendo é que você está criando em todos nós aqui um sentimento de que a vida é só luta e luta e luta e situações complicadas. E isso traz um pouco de depressão para a gente. Isso traz um pouco de situação de que o mundo é só trevas para todo mundo que está ouvindo o seu pedido. Eu não estou dizendo que você não deve pedir, você deve pedir, estamos aqui para orar uns pelos outros, mas você tem que trazer na mesma proporção coisas boas, você tem que trazer na mesma proporção as bênçãos alcançadas, para que a gente possa louvar a Deus e falar o seguinte: olha só como Deus é bom. Quando a gente traz nossos pedidos a Deus, Deus também traz os milagres. É por isso que eu quero ouvir os milagres, irmãos. Se você alcançou uma vitória em Cristo, você precisa compartilhar o milagre aqui, por favor, porque senão fica só desafio, desafio, desafio. E lembra que quando a gente só tem desafio um atrás do outro, isso traz peso sobre todos nós, porque nós não temos o poder de Cristo. Até mesmo Cristo gostava de ter um pouquinho de alento. Isso não é pecado, querer ter alento. Lembra o que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras? Chamou os amigos dele e falou: "Ô, gente, me ajuda aí, por favor. Orem comigo." E quando ele viu que ele estava dormindo, ele falou: "Mas vocês não conseguem ficar nem uma horinha comigo, por favor. Eu preciso de um pouco de alento." E na oração dele, ele falou assim: "Senhor, eu não estou conseguindo." Quando a pressão é muito grande, isso traz um peso para a gente. Agora, se você traz alegria, vitórias, isso traz um pouco de ânimo. Respira, você está entendendo? Então, se você faz um pedido para alguém de oração, é tua obrigação devolver depois o resultado. Mesmo que o resultado seja negativo. Mesmo que o resultado seja negativo. Eu orei para que eu passasse na prova, mas eu não passei na prova. Tudo bem, mas lembre-se de trazer o resultado. Senão fica um negócio, um buraco na nossa cabeça. Ué, mas fulano lá estava com um problema, não sei se resolveu ou não resolveu. E é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer pedido de oração. Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade de lembrar para a pessoa com quem eu pedi a oração, de falar para a pessoa: olha, eu alcancei a vitória, viu? Ou não alcancei a vitória. Porque acontece de que algumas respostas de Deus é a resposta de não, não é verdade? Então, estou falando isso do mesmo aspecto, da mesma natureza da questão do pecado público. Fez um pecado público, isso traz para nós, para toda a congregação, um peso. Nossa, como Satanás está vencendo, né? Satanás está atacando, né? Agora, se a pessoa obteve a vitória em Cristo, o arrependimento do pecado, ela tem que trazer, declarado em nome de Cristo Jesus, a vitória que houve. Eu me arrependi, eu confessei e eu fui perdoado. Glórias a Deus por isso. E tem que falar isso publicamente para que o Espírito de Cristo tome conta daqueles irmãos que estavam ouvindo o quê? As notícias ruins, agora tem que ouvir notícias boas. Agora a pessoa não confessa publicamente, o que acontece? Fica só notícia ruim atrás de notícia ruim na igreja, só fofoca atrás de fofoca. Isso cria um ambiente de trevas. Isso cria um ambiente de trevas. A confissão pública é a oportunidade do Espírito Santo atuar na vida da congregação. Anote isso. A confissão pública é a oportunidade do Espírito de Deus atuar na congregação de maneira forte. De maneira forte. Não tem outra coisa que substitua isso. Não tem. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Não é para falar de forma genérica, não. Também. Deus me resgatou. Não, você tem que falar assim: eu fiz tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, eu gostaria de pedir perdão por isso. Irmã Heloísa, eu falei mal de você lá na igreja no ano passado. Eu gostaria de pedir perdão para você, irmã Heloísa. Perdão. Porque eu achei que você estava querendo se aparecer e eu falei mal de você num pequeno grupo. Ou eu falei mal de você no WhatsApp.
Eu gostaria de pedir perdão. Você me perdoa? E a Heloísa vai me perdoar. E o Espírito de Deus vai tomar conta de nós dois. Vocês entendem o poder disso, meus irmãos? Vocês entendem a necessidade de nós adotarmos essa prática que é uma orientação de Deus, da palavra de Deus e do Espírito de profecia? Vocês estão entendendo o poder desse livro Caminho a Cristo? Vocês estão entendendo por que Deus chamou aqui? Não foi à toa. É por providência divina. Nos dias de Samuel, os israelitas apartaram-se de Deus. Estavam sofrendo as consequências do pecado, pois haviam perdido a fé em Deus, deixado de reconhecer seu poder e sabedoria para governar a nação. Perderam a confiança em sua capacidade de defender e reivindicar sua causa. Volveram as costas ao grande rei do universo, desejando ser governados por um rei, né? Eles queriam ter um rei. Queriam ser governados como as nações ao seu redor. Para encontrar paz, fizeram esta definida confissão. Olha só, o pecado deles foi o quê? Nós queremos um rei, Saul. Saul. E aí depois eles perceberam que isso foi péssimo, uma péssima ideia. Então eles fizeram essa confissão aqui, ó. A todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Em específico, eles falaram, de pedirmos para nós um rei. Só quando eles fizeram essa confissão que Deus aliviou o peso do pecado na vida deles. Por quê? Porque você tem que confessar o pecado pelo nome. Você tem que confessar o pecado pelo nome. Eles falam o seguinte: nós fizemos esse mal de termos pedido para nós um rei. 1 Samuel 12, 19. E importava que confessassem justamente o pecado do qual tinham sido convencidos. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão acompanhando? A ingratidão, a ingratidão oprimia-lhes a alma, separando-os de Deus. A confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. E preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Este será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. A obra que nos cumpre fazer de nossa parte é nos apresentada claramente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Isaías 1, 16 a 17. Restituindo esse ímpio o penhor. O que é restituir o penhor, meus irmãos? O que é restituir o penhor? É devolver. Pagando o furtado. O que é isso? Pagar o prejuízo que você fez. Mas vindo o prejuízo que eu causei para a pessoa, eu não tenho condições de pagar. Faça um plano com a pessoa, clame para ela. Fala, irmão, eu estou te devendo um dinheiro assim que é impossível para mim pagar. 100 mil reais. Eu não tenho, irmão, nem um tostão furado hoje, mas eu quero te pagar. Você me perdoa? Como que a gente pode fazer? Se você aceita eu pagar para você 500 reais por mês, aí eu vou pagar pelo resto da minha vida 500 reais por mês. Eu sei que Deus vai me dar o poder para arranjar esses 500 reais por mês. Você aceita esse plano? Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que está suspirando contra você, ela já está no pior cenário possível. Ela já está no pior cenário possível. Então, qualquer coisa que você traga para ela é melhor do que o que você se encontra. Então, mesmo que você deva 100 mil reais, você vem com uma proposta de pagar 500 reais, já é melhor do que não pagar nada. Então, não tenha medo. Encare o gigante, como Davi encarou. Em nome de Cristo Jesus, eu vou encarar esse gigante, eu vou matar esse gigante. Esse gigante que está se interpondo entre mim e a bênção do Senhor. Pague o furtado. Você tem que pagar. Faça um plano. E clame a Deus. Às vezes você não tem condições financeiras mesmo. Você fala assim, filho, faz um. Tem como o Senhor me abençoar financeiramente, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de pagar quem eu devo. E hoje eu não tenho condições de pagar, porque todo o dinheiro que eu ganho não sobra. Talvez seja justamente por isso. Deus, eu gostaria de fazer um plano contigo. Me ajude financeiramente. E o próximo dinheiro que eu receber, eu vou dizimar, eu vou ofertar e vou retirar mais 20%, ou 30%, ou 50% desse dinheiro para poder pagar especificamente a quem eu fraudei. A quem eu fraudei. Lembram-se de Zaqueu?
Aqui eu fraudei, eu vou restituir 4 vezes. Como que isso é possível? Como que isso é possível? Apenas clamando por mais bênçãos financeiras. Porque se você roubar 100 mil, como é que você vai pagar 400 mil? Zaqueu propôs no seu coração que ele seria tão abençoado que ele iria pagar mais dinheiro do que ele roubou. É impossível, matematicamente, isso não tem como. Mas para Deus tudo é possível. Vocês estão compreendendo, irmãos? Você tem o poder de Deus à sua disposição para você consertar o que você fez lá atrás. Amém, amém. Deus é tão bom para conosco que Ele nos ajuda até mesmo. Deus nos ajuda até mesmo a arranjar dinheiro para poder pagar aquilo que a gente roubou. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Diga amém, diga sim, eu creio. Andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente você viverá e não morrerá. Ezequiel 33, 15. Paulo diz, falando da obra do arrependimento: quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo e que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios 7:11. Nós precisamos purificar o nosso passado, para que o nosso presente esteja livre de bênçãos no futuro. Estão me compreendendo, meus irmãos? O passado nos persegue, infelizmente. Quando o pecado embota as percepções morais, o transgressor já não discerne os defeitos de seu caráter e nem reconhece a enormidade do mal que cometeu. E a menos que se renda ao poder persuasivo do Espírito Santo, permanece em parcial cegueira quanto aos seus pecados. Suas confissões não são sinceras e ferventes. Às vezes a sua oração está sofrendo por causa disso. A cada reconhecimento de seu pecado, acrescenta uma desculpa em justificação de seu procedimento, declarando que se não fosse em certas circunstâncias, mas é porque eu era meio doidinho, porque naquela época eu não conhecia Jesus, fica dando, ó, declarando circunstâncias, dizendo, eu não teria praticado este ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Uhum. Tudo bem que você era mais ignorante, tudo bem que era um outro cenário, mas hoje você tem o poder de Cristo para refazer o que você fez. Deixa eu confessar aqui um cenário para vocês, contar para vocês um cenário que aconteceu comigo e com minha esposa. Foi esse ano até, foi esse ano. Nós fomos para um acampamento cristão. E nós estávamos no acampamento cristão, já era o segundo dia, se eu não me engano, e a minha esposa me chama de lado e fala: Vitor, você não vai acreditar quem que está aqui no acampamento. Aí eu falei: quem é? Aí ela falou o seguinte: fulano e fulano. Aí eu falei: quem é essa pessoa? Eu já não lembrava mais. Ela falou: Vitor, essa pessoa trabalhou no nosso casamento. Nosso casamento foi há muito tempo atrás, há 15 anos atrás. Não, 15 anos. A gente casou em 2011, 14 anos atrás. Ela trabalhou no nosso casamento. E houve todo um cenário dessa pessoa ter nos auxiliado, que a gente tinha que pagar para ela o restante do serviço que ela nos ajudou, e a gente não conseguia pagar, e ela não tinha conta na época, e a gente tinha que combinar de se encontrar para poder pagar. Foi uma dificuldade, e a gente acabou se mudando, e nós nunca mais conseguimos falar com essa pessoa, e nós ficamos devendo a ela. Vida segue. A gente perdeu o contato. Passam-se 14 anos e a gente devia esse dinheiro para essa moça. Eu já tinha esquecido completamente disso, mas completamente disso. E a minha esposa falou o seguinte: qual é a chance da gente encontrar essa mulher nesse acampamento? Já tinha 14 anos que a gente não se via. Ela falou: você se lembra que a gente está devendo ela? Eu falei: eu lembro vagamente. Eu falei para ela: qual que era o valor? Ela falou assim: era mais ou menos tanto. O que que a gente faz? Eu falei: o que que a gente faz? A gente tem que pagar, né? Claro, a minha esposa não estava não querendo pagar, ela só. É a conversação, né? O que que a gente faz, né? O que que nós vamos fazer, né? E aí a gente fez um combinado. Eu calculei não só o valor que a gente devia, mas eu calculei os juros. Eu não tinha esse dinheiro para poder pagar para ela, não, irmãos, porque, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um investimento na propriedade rural. Cada dinheirinho está fazendo falta para poder comprar, para poder pagar a propriedade rural. E a gente fala assim: nossa, agora a gente vai ter que pagar isso para ela, na verdade? Vamos. Eu calculei um valor de juros, o valor aumentou consideravelmente do que a gente devia para ela, porque são 14 anos, na verdade. E nós fomos conversar com ela. E nós encontramos ela saindo já no último dia
descendo as escadas, a gente se preparando para ir embora, a gente conseguiu pegá-la, graças a Deus, e falamos, fulana, perdão, 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 a gente te deve um dinheiro. E ela falou, mas eu não me lembro disso. Eu falou assim, mas eu te digo, a gente te deve esse dinheiro. E pelos nossos cálculos, a gente deve esse valor aqui. Você aceita receber esse valor aqui nosso? A gente não tem condições de pagar. Eu não lembro se a gente pagou. Ah, sim, a gente propôs. Eu não sei se a gente pagou à vista já ou se a gente pagou parceladinho. Mas a gente propôs, tudo bem esse montante aqui para você, porque a gente te deve há muito tempo. Ela falou assim, sim, tudo bem, tudo bem. Nesse momento eu estou tão precisando, ver no momento certo. E ali a gente fez o combinado, nós pagamos o valor para ela. Deus, em sua providência, fez com que os nossos caminhos se cruzassem para que nós fôssemos libertos de um pecado que estava sobre nós. Aí você fala, mas Vitor, ela nem lembrava mais, mas está registrado no anjo dela e no meu anjo. Vocês estão entendendo? No anjo dela e no meu anjo. Quando o meu anjo se encontrou com o anjo dela, vocês não sabem a alegria dos anjos conversando. Falou assim, "Eita, finalmente vamos resolver essa situação." Dá até vontade de chorar. Os anjos se comemoram, meus irmãos, quando vocês resolvem os perrengues da sua vida. Os anjos devem ter se abraçado, falando, finalmente a gente vai resolver essa situação. A gente está falando o seguinte, não deixar para o dia do juízo, exatamente. E nós pagamos aquele valor. E agora vai parecer, irmãos, que eu estou mentindo, que eu vou falar agora. Vai parecer que eu estou mentindo. Vai parecer que é mentira. Mas deu 2 ou 3 dias depois, eu recebi um valor na minha conta que eu não esperava, que era mais de 10 vezes maior do que eu paguei para ela. Vocês acreditam nisso ou não? E agora eu faço uma pergunta para você. Essa bênção que eu recebi depois, vocês acham, não precisa responder, vocês acham que eu teria recebido essa bênção se eu tivesse negligenciado o chamado do Espírito Santo, sim ou não? Se eu tivesse ignorado, se a minha esposa tivesse me chamado e falasse, não, deixa quieto, deixa quietinho, que ela nem vai ver nós aqui. Vocês acham que eu teria recebido a bênção que veio posteriormente, sim ou não? O que vocês acham? Fica aí para reflexão, não é verdade? Alguns dizem, não, você não teria recebido. Pode até ser que eu recebesse, mas receberia para minha própria condenação. Seria registrado, o Vitor tem o pecado do egoísmo, o pecado do não arrependimento. Vamos continuar, que a gente tem que terminar isso. É porque eu precisava falar essas coisas para vocês, eu realmente precisava. Depois de haverem Adão e Eva comido do fruto proibido, ficaram cheios de um sentimento de vergonha e terror. A princípio, seu único pensamento era como desculpar seu pecado e escapar à temida sentença de morte. Quando o Senhor os interrogou acerca de seu pecado, Adão respondeu, lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre a companheira. Ah, mas foi a mulher que você me deu para a companheira, ela que me deu da árvore para comer. E a mulher então lançou a culpa sobre a serpente, dizendo, não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Por que você fez a serpente? Basicamente era o que Eva estava falando. Por que permitiu que ela entrasse no jardim? Essas eram as perguntas que transpareciam das palavras com que procurava desculpar o seu pecado, lançando assim sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação própria, originou-se no pai da mentira, Satanás, e tem sido manifestado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa ordem não são inspiradas pelo Espírito Divino e não são aceitáveis a Deus. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. Como o pobre publicano que nem ao menos os olhos ousava erguer ao céu, vai clamar: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Lucas 18:13. E os que reconheceram sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da alma arrependida. Os exemplos que a palavra de Deus nos apresenta de genuíno arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há excusa, não há desculpa para o pecado, nenhuma tentativa de justificação própria. Paulo não procurava desculpar-se, ele pintava seus pecados nas cores mais negras, não procurando atenuar sua culpa. Diz ele: eu encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, era eu que dava meu voto contra eles.
E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. Olha quanto pecado tinha por sobre Paulo. Que horror, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu os persegui. Atos 26, 10 e 11. Mas ele não hesita em declarar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Compreendem, meus irmãos? Quando Paulo fala que ele é o principal pecador, não é que ele continuava em pecado, é porque ele fez muita coisa errada lá atrás. Muita coisa errada. Ele matou gente, ele matou santos. O coração humilde e contrito, rendido pelo arrependimento genuíno, apreciará algo do amor de Deus e do preço do Calvário. E como um filho confessa sua transgressão ao amante pai, assim trará o verdadeiro penitente todos os seus pecados perante Deus. E está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém, meus queridos. Amém. Louvado e glorificado seja Deus, que é tão bondoso para conosco, que é tão misericordioso e que nos dá até mesmo poder para restaurar o que ficou no passado. Ei, Deus não está preso no passado, Deus não está preso no presente. Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Deus navega ao longo do tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Então, se tem alguma coisa que você quer receber lá no futuro, Deus já precisa trabalhar com você no presente para você se arrepender de algo no passado. Olha como que Deus é. Ele enxerga tudo numa linha só. E ele te dá esse poder para você, amém? Deus dá esse poder para você, como esse episódio que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa. E Deus quer abençoar você também. Ele traz através do Espírito Santo, através do poder do tempo. Do tempo. Deus faz você viajar no tempo para você apresentar por diante do trono dele. Quando ele voltar em glória e honra e majestade nesse mundo. Que nós possamos estar puros, perdoados de transgressão contra ele e contra nossos irmãos, para que nós possamos levitar e encontrar ele nas alturas. Amém? Essa é a nossa mensagem de hoje. Amém. Glória a Deus. Mais um capítulo poderoso. Louvado seja Deus. Possamos abrir o nosso coração realmente. Deus faça aquela leitura, que a gente faça essa leitura do nosso coração e arrependamos de tudo que nós tivermos feito, né? Ai, que Deus maravilhoso. Passou um filme aqui na minha cabeça. Comecei a lembrar, meu Deus, e lembrei de um detalhe aqui. Muito bom. Deus seja louvado. É o Espírito Santo falando. Como o Vitor acabou de falar, Deus navega no passado, presente e futuro, faz aquela linha e ele apresenta para a gente. Muito bom. E isso individualmente, cada um de nós, cada um Para de nós. cada um. De uma forma cirúrgica. E outra, e ele não vem trazer esse pecado, imputar pecado em você. Lembra que a gente leu? Deus não imputa Sim, pecado em você. Não é para o seu mal, não é para você sentir pesado, para sentir mal. é Não. Ele verdade. lembra, é porque ele já está te dando o poder, ele já chancelou o poder para você vencer. Ele já te dá o espírito para você conseguir Ele está alcançar a falando, eu vou te misericórdia ajudar, né? da pessoa. Exatamente, eu vou te segurar pela mão, eu vou te ajudar, confie em mim, venha andar sobre as águas. Esse é o convite que ele tem para a gente. Venha fazer o impossível. Segura minha mão, você vai andar sobre as águas. Confie, vai dar certo. Amém. É maravilhoso. Meu Deus, dá vontade de ir para a glória logo, de tanta Ah, bênção. Mas, enfim, nós vamos encerrar esse primeiro bloco. Vitor, você, por favor, faça a primeira oração. E eu gostaria de alguém para fazer a segunda. E irmão Valmir vai fazer a terceira oração cantada. Alguém poderia fazer a segunda oração depois do Vitor? Pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, por gentileza. Vitor, pode orar e depois o irmão Valmir faz a oração cantada, ok? muito bem. Pai eterno e querido, nós chegamos hoje num episódio, Pai, que por sua providência foi no momento certo, na hora certa e no dia certo. Nós realmente precisamos da sua bênção, da sua glória, do seu Espírito, para poder atender ao chamado que o Senhor tem para nós nesse momento, Pai. Nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos, Pai.
E hoje o Senhor nos trouxe a reflexão, os episódios, as situações que nós realizamos lá atrás. E para alguns, Pai, pode ser mais leve, para outros pode ser mais pesado. Pode ser que alguns aqui estejam na mesma situação de Paulo, Pai, onde a sua experiência, a sua jornada envolveu a morte de alguém. Pai, coloca no coração dessa pessoa que assim como o Senhor perdoou Paulo e o usou grandemente, o Senhor pode perdoar essa pessoa e usá-la grandemente também, Pai. O Senhor é o Deus que pode perdoar assassinatos. O Senhor é o Deus que pode perdoar estupro. O Senhor é o Deus que pode perdoar os pecados mais hediondos, meu Pai. Mas também é importante e é necessário que nós nos apresentemos diante das famílias, diante das pessoas às quais nós fizemos o mal. E pelo Espírito de Cristo, nós peçamos perdão para elas. E clamamos para que pelo Espírito de Cristo essas pessoas tenham misericórdia de nós. E caso elas não tenham misericórdia e elas queiram que a gente pague a punição, que nós paguemos a punição, Pai, de bom grado. Que nós paguemos a punição de bom grado. Mas nos dá forças para isso. Nos ajude. Para quem está devendo montante financeiro, eu gostaria de clamar, meu Deus, neste momento, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor ajude essa pessoa, primeiro, a amar o Senhor em primeiro lugar e não amar o dinheiro. E segundo, que ela possa fazer um plano, Pai, um plano de bênção financeira, para que ela consiga, com um novo montante financeiro, pagar o acordo e as situações que ela deve, seja para o governo, seja impostos, seja para um parceiro de negócios, seja para um cliente que foi fraudado, um serviço que foi mal feito, Pai. Nos ajude a, como ser filhos de um Deus da justiça, sermos justos também. Nos ajude, Pai, é o Senhor que é dono da prata e do ouro, Pai. Nós não temos condições de pagar um serviço mal feito de um cliente, Pai. Não temos dinheiro para isso. Mas o Senhor é capaz de nos dar o dinheiro, Pai, como o Senhor fez por mim. Me ajudou a pagar dívidas do governo, dívidas que eu não tinha condições, mas eu clamei e o Senhor me deu o montante, Pai. Ajuda o irmão nesse momento, que ele tenha fé de que é possível, de que o Senhor pode dar esse dinheiro, mas esse dinheiro deve ser revertido para o plano certo, que é para o plano de limpar nossa alma diante de Ti, meu Deus. Abençoe cada um aqui que magoou o sentimento de alguém também, Pai. Tenha misericórdia e ajude para que ela tenha coragem de mandar um WhatsApp ou de encontrar pessoalmente, que é melhor ainda, e peça perdão diante de cada uma dessas pessoas, para que as pessoas parem de suspirar contra nós, meu Deus. Parem de suspirar contra nós. Que o seu nome seja honrado e glorificado por este povo que está buscando a santidade e a pureza. Nos ajude e não esqueça, não nos abandone. Insista, que seu Santo Espírito insista para que nós possamos, Pai, insistir neste caminho, nessa trilha, nesse caminho a Cristo, e que a gente não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas atendamos ao chamado do seu Santo Espírito. E nesse momento o seu chamado é que nós tomemos a coragem e abandonemos e refaçamos e confessamos os nossos pecados uns para com os outros. É em nome de Cristo Jesus que eu te clamo por coragem, por força e por misericórdia neste momento. Amém. Amém. Continuando, Senhor, aqui é a oração do teu servo. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que nos ama a despeito de quem somos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque é um privilégio poder acordar em dia de sábado, em um sábado especial, em um dia especial, e poder ouvir uma mensagem tão poderosa como a que acabamos de ouvir. Pai, é verdade tudo que ouvimos. Ó Senhor Deus, como teu servo falou, como ele orou, dá-nos coragem, Senhor. Coloque em nossa mente, em nosso coração,
esse desejo incansável de ser justificado por tua graça. O Senhor pode nos dar muito mais do que somos capazes de pedir. É verdade, Senhor, a tua palavra diz isso. Muito obrigada, Senhor, por nos contemplar com o teu amor e por nos trazer à memória de que de nós mesmos nós não vamos conseguir, mas se confiarmos em ti, se colocarmos em tuas mãos, todas as coisas serão resolvidas para a honra e glória do Senhor. É verdade que somos fracos, mas tu és forte, Senhor. É verdade que temos pecado, mas o Senhor é puro. Purifica-nos a nós, Senhor, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, a sentir o temor e tremor diante da tua presença. Se há algum pecado esquecido no profundo do nosso ser, sonda-nos a nós, Senhor, por favor, no mais íntimo. Prescruta, Senhor, por favor, e traga-nos à memória para que sejamos libertos de toda e qualquer situação que nos impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. Estamos aqui para ser consagrados. Queremos nos consagrar, Senhor. E hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Que seja ímpar neste dia, esta oportunidade. E que possamos, neste dia, comungar com o Senhor como nunca antes fizemos. Seja com o teu filho mais uma vez. Continue a ungí-lo, a abençoá-lo. Não somente ele, mas toda a sua casa, Senhor, os seus planos em todos os aspectos. Tu conheces e sabes quais são as verdadeiras necessidades dele e da sua família. Cuida, Senhor, para que as pessoas possam ver, não Vitor, mas o Senhor na pessoa dele e através dele. Assim como cada um de nós que aqui nos encontramos. Estas bênçãos, Pai, eu te peço e já te agradeço no doce nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que paz se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus ele está. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora tu és Satanás,
e a tarde com visitações. Ó, sim, sempre estou, mesmo em tais provações, em Jesus. Força e paz, sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, amor de sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me, Jesus, homem sempre igual. Sou feliz hoje, ora, sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida, Senhor, meu Salvador, em breve irá buscar. E então, céu, vou pra sempre morar com ele do Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz Com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Muito obrigada. Deus abençoe. Eu vi mais uma voz aí, irmã Davani. Tem mais alguém que louvou junto? Ou foi o anjo? Ei, minha cunhada e minha sogra. Ah, percebi. Foi um coral lindo. Deus abençoe Temos um vocês, coral viu? aqui, irmão Aurelius. Muito obrigada, Um irmão abraço, Valmir. nosso irmão pregador também. E para todos, né? Amém. Muito obrigada. Obrigada, Juninha, pela oração. Muito obrigada, Vitor, pela mensagem. Mais uma vez, bênção. Pode ter certeza, Vitor, nós estamos sempre orando por você. A gente sempre ora pelo mensageiro. E a gente está vendo os frutos do Espírito Santo na sua vida, transferidos para nós ao ouvir as suas leituras, sua mensagem. Que Deus seja louvado. Muito bom mesmo. Nós vamos agora para a nossa parte quase final, né, do nosso culto, que é as nossas considerações. É o momento que você pode trazer para a coletividade que a mensagem te trouxe de ensinamento, de alento, podendo ter um testemunho, uma leitura do Espírito de Profecia também. E esse é o momento que está aberta a franquia. Você pode abrir seu microfone ou levantar a mãozinha para trazer as suas considerações. E nessa caminhada que nós estamos tendo do livro, da leitura do livro Caminho a Cristo, a gente tem aprendido muita coisa. Hoje foi mais um aprendizado, mais uma exortação de Deus para nós. Isso tem sido, assim, tremendo. Convide seus amigos, compartilhe o nosso link, compartilhe o convite, que é bênção para nós mesmos, irmãos. E se a gente está sendo abençoado, vamos abençoar os outros também. Que Deus seja louvado. Eu achei muito interessante
essa parte do coração partido, né? Às vezes, a gente acha que só os homens partem o coração das mulheres, mas muitas mulheres partem o coração dos homens também. Então, a gente precisa confessar, precisa pedir perdão. Eu, antes de ouvir essa mensagem, eu já pedi perdão a um ex-namorado meu. Eu era muito jovem, eu era muito estranho, eu ficava indiferente com ele, né? E todo mundo via que ele gostava muito de mim, mas eu era indiferente. Passaram-se muitos anos, ele casado e tal, encontrei com ele, e eu pedi perdão para ele. Falei, me perdoa. E ele, perdoa de quê nisso? Eu falei assim, aí expliquei para ele, olha, você fazia tudo para mim, eu ficava com indiferença. Você fez uma festa de aniversário para mim, eu fiquei criticando, te criticando, que eu não queria isso, que eu não quero, sabe? Gente, ele ficou vermelhinho e quase chorou, né? Ele lembrou da minha falta de amor. E ele me perdoou, irmãos. Isso é tão bom. Quando eu recebi o perdão, eu vi que o olho dele brilhou e eu vi que ele estava precisando de ouvir o meu pedido de perdão. E hoje nós somos amigos e, assim, é muito bom. Quando o Vitor falou, eu lembrei disso, foi assim. E eu fiquei feliz de novo de lembrar que Deus confirmou essa atitude. Então, irmãos, não custa nada, peça perdão. Questão de dívidas também, vamos, né? Ah, Vitor, se eu pudesse ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse assunto. É muito bom. Eu sei que os irmãos estão caladinhos, sei que vocês estão refletindo, a mensagem foi muito clara do que nós devemos fazer, e é muito bom mesmo. Essa da confissão pública, Vitor, isso é essencial, realmente. A gente só ouve as pessoas pedindo, a gente vai causando uma depressão espiritual na gente. Será? A gente fica pensando, será que aconteceu? Será que conseguiu a bênção? Será que não? E a pessoa não fala, aí vem outro problema, ela fala, emenda com outro, e não fala que o anterior foi resolvido. Realmente, Vitor, nossa, foi bem lembrado. Agora eu lembrei da causa da minha depressão espiritual. É isso, a gente nunca deu um fim positivo. E Deus é totalmente positivo. Isso é maravilhoso, gente. Vamos testemunhar, às vezes a gente fica com vergonha. Aproveita aqui e agradeço pela restauração da vida da Miriam, né? Estava com um problemão. O pastor Cleiton teve um acidente de moto, irmãos. O pé dele foi separado, só ficou seguro por uma pele. E Deus colou o pé dele de novo. Então, assim, é bênção demais. Meu sobrinho quebrou a clavícula, colou, assim, rápido, os médicos ficaram muito bobos, assim, impressionados. Minha mãe também foi curada, ainda está no processo ainda de cura, mas do estado que ela estava. Então, assim, é muita bênção mesmo, a gente precisa falar. E eu peço perdão a Deus por não agradecer ele as bênçãos que ele tem conseguido. E eu fico até emocionada, porque às vezes a gente é muito ingrato com Deus, ele faz tudo para a gente, né? E a gente não é incapaz de exortar os outros irmãos também para agradecer. Isso é muito bom mesmo. Ah, tá. Sim, irmã. A irmã Joselene, nós tivemos um momento espiritual muito forte, né? De ouvir a voz de Deus. Muito bem, irmã. Benção demais. Bem lembrado, viu, irmã Joselene? Foi benção mesmo. Deus seja louvado. Enquanto vocês pensam aqui, vou interagir com o pessoal aqui do YouTube. A Ana Lúcia, ela deu bom dia, feliz sábado, querida. Solange Maria, bom dia, nos deu bom dia, bom dia. Madalena Silva, bom dia a todos, sábado de paz, amém, irmã. A Ana Lúcia, ela disse assim, bom dia, a mensagem que falou forte no meu coração ontem, né, foi o seu testemunho, Vitor, sobre o que Deus falou ao seu coração, sobre viver com simplicidade, tirar os excessos, os estímulos espirituais. A irmã a Ana Lúcia falando sobre a mensagem de ontem, né? Madalena, ela falou assim, Aparecida do Norte, é aquela questão da peregrinação, ela respondeu aqui, as pessoas vão peregrinar, né, para Aparecida do Norte. Sueli Nascimento, bom dia aos irmãos, um feliz sábado. Solange, ela falou sim, deve estar respondendo alguma coisa da mensagem, né? Joide, bom dia, feliz sábado a todos. Maria, bom dia, feliz sábado. Josefa, bom dia, irmãos, feliz sábado para todos. Marina Ventura, bom dia, feliz sábado. Amém, glória a Deus, amém, querida. Madalena Estela, amém, louvado seja Deus, amém. A irmã Josefa exclamou aqui, amém, louvado seja Deus.
Adriana Alencar exclamou, glória a Deus, amém. Irmã Margarete, lá da Inglaterra. Bom dia, família de Deus. Desejo a todos um feliz sábado abençoado com Jesus no coração. Amém, irmã Margarete. Saudade de ti. Muito bom ver você aqui no YouTube. Sueli Nascimento, amém, glória a Deus. A participação dos nossos irmãos aqui no YouTube foi efetiva. Muitos assistiram aqui. Estamos aqui em 20 pessoas no YouTube. Louvado seja Deus por isso. Agradeço a participação de todos. E aqui, não havendo mais ninguém para considerar. Vitor, você tem alguma consideração final? Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tem sido uma bênção para mim também, e pelas participações de todos. E como diz o irmão Roberto sempre, vamos juntos, vamos para o céu, todos juntos, mãos dadas, e a gente Amém. espera vocês amanhã na nossa leitura do capítulo 5. Nós já alcançamos aí quase 30% da leitura do livro. Legal, né? Amém. E o irmão Fábio aqui no chat pediu seu telefone, tá? Ele pode pegar lá no grupinho. Tá. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Vitor. Tenha um feliz sábado todos nós, você e sua família, todos nós também. Amanhã, o convite para estarmos aqui juntos, estudando o capítulo 5, título Consagração. E vamos caminhando nesse processo de aprendizagem que o Senhor tem nos trazido todas as manhãs através do servo dele, o Vitor. Muito obrigada, Vitor. Que Deus te abençoe poderosamente, você e sua família. Eu gostaria de alguém para fazer a oração final, depois eu vou partilhar o hino final também. Tenham todos um feliz sábado, em nome de Jesus. Alguém poderia fazer a oração final? Pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone que eu vou identificar. Eu posso. Amém, irmã Dalvani. Então, oremos então. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua beleza, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias sobre nós nesta manhã. Obrigada, meu Deus, porque até aqui é o Senhor que tem conduzido a nossa vida. E nós te louvamos e te agradecemos, porque nada merecemos, Senhor, mas o Senhor é um Deus tão compassivo, tão amoroso, que tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Nós estamos aqui, ó Pai, nesse momento, porque as suas misericórdias foi recaída sobre nós. Louvado seja o seu nome, Senhor. Querido Deus, continue conosco, Senhor, ao decorrer desse dia, dia de adoração, dia de louvor, que possamos estarmos todos juntos na igreja para juntos adorar o Senhor junto com nossos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Toma conta do nosso viver. Ajude-nos, ó Pai, a compreender que nós precisamos de uma mudança em nossa vida. E é rápido, Senhor, a gente não pode ficar brincando. A gente não pode ficar demorando para poder tomar as decisões em nossa vida. Mas clamamos ao Senhor, Pai, pelo Espírito Santo, para que Ele nos ajude, Senhor. De nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor é Deus, e nós o servimos, e nós te adoramos, e nós te amamos, Pai. É por isso que nós estamos aqui, buscando do Senhor o poder do céu, para podermos fazer a tua vontade. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, de cada nossas necessidades, as nossas situações. Que o Senhor abra caminho para que nós possamos, a cada dia, olhar para o céu e ver que o Senhor é Deus. Que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas também, que fez algum pedido. Seja com nossos filhos, ó Pai, transforma o coração e a vida de cada um deles. Abençoe cada lar aqui representado, meu Deus. Toma conta do nosso viver. São bênçãos que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vitória em Cristo para todos. Até amanhã. Até amanhã, Vitor. Deus abençoe. Amém a todos. Bom sábado. Bom dia a todos. Feliz Bom sábado. dia, feliz sábado, meu pai.